pessoal, tudo jóia? Este vídeo, gente, vai trazer um breve resumo sobre o segundo reinado no Brasil, tá? Então, temos que destacar aí que o fim do período regencial ele foi resultado da disputa política então entre liberais e conservadores. Os liberais aí nesse processo extremamente insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram aí defendendo a antecipação aí da maioridade do príncipe do Brasil, que era o Pedro de Alcântara, né, o filho do Dom Pedro I. Os liberais conseguiram conquistar o apoio aí da maioria dos deputados e senadores e realizar aí o golpe da maioridade em 1840. Tá? E aí nós vamos começar o chamado Segundo Reinado. Tá? Que vai corresponder aí do período de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889. Então, é esse período aí em que o Brasil então estava sob o reinado então de Dom Pedro II, tá? Que nasce em 1825 e morre em 1891. Foi caracterizado, então, como um período de relativa paz entre as províncias brasileiras, né? Abolição gradual da escravidão e também temos que destacar nesse período a Guerra do Paraguai. E esse período histórico, então, ele vai se encerrar com o golpe republicano em 15 de novembro de 1889, tá? Então, isso aí temos que ter ciência, então, tá? O Dom Pedro II, ele vai se tornar imperador, então, com 15 anos de idade, um ano após ter sido declarado maior de idade, né, com 14 anos. Então, vai levar um tempo aí para os trâmites e tudo mais. E essa foi, então, a forma encontrada pelo Partido Liberal para acabar com o governo regencial, que era provavelmente aí o causador das rebeliões que se passavam no Brasil, tá? E a antecipação aí da sua maioridade, então, como já comentei há pouco, é conhecida então como golpe da maioridade, né? Faz um menino de 14 anos ser maior de 18, antecipa 4 anos aí, tá? E é nessa época, né, surgem os primeiros partidos políticos do Brasil, então. Temos que destacar aí o Partido Liberal, cujos membros, então, eram conhecidos como os Luzia, tá? E o Partido Conservador, então, cujos membros eram conhecidos como os Saquaremas, tá? O rigor aí, né, desculpa, a rigor, né, ambos os partidos defendiam as ideias de elite. Tá? Então, um exemplo como a manutenção aí da escravidão. Somente se diferiam aí em relação ao poder central, né? Como os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores queriam um governo muito mais centralizado, tá? E por causa então da abdicação, né, do Dom Pedro I, aí o Dom Pedro II sentiu a necessidade então de mudar a forma de governo, tá? E seguindo, então, o sistema que tem origem na Inglaterra, em 1847 é implantado o parlamentarismo no Brasil, tá? Porque o Dom Pedro II via que a forma de governar do Dom Pedro I não trazia os resultados necessários. A regência também foi complicada porque muitas revoltas acabaram acontecendo por não ver um poder centralizado, né, nas mãos da figura então da família real. E o Dom Pedro II então sob pressões, né, e para tentar também diminuir o poder do próprio Dom Pedro II, a política da época faz com que se instaure então um parlamentarismo.
E esse não vai dar muito certo no Brasil, né? Que esse sistema aí ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, dado que o presidente, então, de conselho, ele era escolhido de uma lista de tripla, né? Pelo imperador, por exemplo. E não necessariamente era o candidato mais votado, como na Inglaterra. Né? Por que isso? Porque o imperador, né, o Dom Pedro II, ele ainda tinha o poder moderador nas mãos. Tá? Ele usou poucas vezes, mas quando precisou, ele usou. Aquele poder moderador implantado lá na Constituição, né, de 1824, pelo pai dele, Dom Pedro I, né, onde é que ele, na Constituição, então, estabelecia o poder legislativo, judiciário e executivo, ele também botou o poder moderador, de quando ele precisasse, ele poderia intervir nas decisões políticas. E ainda aí, né, no segundo reinado, esse poder ainda está nas mãos do imperador. Né? Então, comparado aí ao período regencial, né, que vai de 1831 a 1840, não houve muitos conflitos internos, né, durante o segundo reinado. Mas nós podemos destacar algumas revoltas que sacudiram o país. Por exemplo, a Revolução Praieira, tá, de 1848 a 1850 em Pernambuco. Também podemos destacar aí a revolta dos Muckers no Rio Grande do Sul, em 1873 a 1874, e a revolta dos quebra-quilos na região Nordeste entre 1872 a 1877. Interessante aí pegar cada uma delas e dar uma lida, né, para se aprofundar. Não vamos nos aprofundar aí em cada uma porque vai estender o vídeo demais. Tá? Também nesse período nós não podemos deixar de destacar a economia, tá? Pois nessa época os excedentes aí, né, das condições de plantio no Vale do Paraíba alavancaram aí a produção e a exportação do café, né? Nesse período aí começa a ser chamado de o ouro negro aí da economia brasileira, né? Então o café vai ser o pós-mineração, né? Vai ser a base econômica aí, tivemos vários ciclos, né? Dentro da economia brasileira e desde a sua colonização, da sua conquista, e o café vai ser vem depois aí da queda da mineração do ouro. Então o Brasil começou a exportar mais do que importar. E a procura pelo café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra. E por isso os fazendeiros aí de café viam com maus olhos as tentativas de qualquer lei que favorecesse aí a abolição da escravidão. Tá? E a fim então de se proteger, os latifundiários apoiam a vinda de imigrantes, especialmente aí, italianos, para trabalharem nos cafezais. Tá? Em decorrência do crescimento então da exportação de café, são construídas aí as primeiras ferrovias, começa a vir, né, esse desenvolvimento também para a região sudeste, aí, onde é que fica concentrada a produção de café. E formam-se muitas cidades, porque os trens vão favorecer essa locomoção de pessoas, de produção, né? Não precisa mais ser um local específico e várias regiões começam a ser desbravadas para a produção de café e também para o crescimento das cidades. Também temos de destacar aí os portos, né, de Santos e do Rio de Janeiro, eles começam a prosperar muito, principalmente o Porto de Santos. E nessa época aí começam a ser montadas então as primeiras fábricas no Brasil também. Ainda que de forma isolada, em grande parte devido ao trabalho aí do Barão de Mauá, que vai se destacar nisso, né? Então, mas já começam a ter alguns resquícios aí de uma pequena industrialização de algumas fábricas para produzir algumas coisas básicas, né, de necessidades básicas dentro no país. Também nessa época, né, extremamente crucial para o processo da abolição dos escravos, pois surgem diversas sociedades, né, que vão começar a divergir aí, né, várias ideias, e jornais contra essa prática, que vão começar a destacar, então, estamos aí no século XIX, a Europa já está passando por um segundo
processo de revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial, e o Brasil ainda está caminhando com a escravidão. E aí começam a fazer levantes, não que a questão industrial seja a influenciadora, não, mas o pensamento, as mudanças, a sociedade, a questão urbana, a questão industrial, tudo isso acaba trazendo novas ideias, novos pensamentos, novas visões sobre a humanidade. E a prática da escravidão, com certeza, é algo que tem que ser abominado. E aí vem os levantes abolicionistas, né? Os escravos aí se mobilizam, né? Através dos quilombos e irmandades religiosas, né? Mas também vão começar a solicitar suas liberdades na justiça, tá? E para controlar então o fim do trabalho escravo, o governo promulga então leis contra a escravatura, e levando finalmente à abolição em 1888. Tá? Então, algumas leis que nós podemos destacar aí: a Lei Eusébio de Queiroz, né, de 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei do Sexagenário, aí, em 1887. Logo depois, então, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, né, em 1888. Tá? Também temos que destacar aí no segundo reinado, né, a política exterior do Brasil. Tá? Então, no plano internacional, o Brasil se envolveu em atritos com seus vizinhos, especialmente na região do Prata. Em resposta à invasão do Rio Grande do Sul, o governo imperial vai declarar guerra, né, ao governo paraguaio do Solano Lopes, tá? No episódio então conhecido como a Guerra do Paraguai. Tá? Então, dessa mesma maneira aí, o governo viu-se implicado na questão Christie, né, que vai de 1863 a 1865, quando houve aí um incidente com cidadãos britânicos em solo brasileiro. Tá? E é importante lembrar que os súditos britânicos, né, não eram julgados pelos tribunais brasileiros se cometessem algum delito no Império do Brasil. Então, a questão Christie começou com um altercado aí entre marinheiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro, e pela invasão e confisco de 5 barcos no porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. Então, o governo brasileiro aí vai pedir que os responsáveis respondessem judicialmente no país e fosse paga uma indenização. E diante então de recusa, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido por 2 anos. Tá? Então, é o que mais se destaca aí no segundo reinado sobre a política externa do Brasil. Tá? A Guerra do Paraguai e a questão Christie. Tá? E dentro disso, então, certo? Ao longo do seu governo, Dom Pedro II, então, se contrapôs contra a igreja, com os militares e com a elite, e tudo isso foi retirando o apoio aí das figuras importantes do país ao trono. Tá? Alguns episódios direcionaram os acontecimentos para um golpe militar. Então, são exemplos aí a exigência de que a igreja não acatasse as ordens papais, sem antes ter sido aprovada pelo imperador, no que passou à história como a questão religiosa. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram as elites e forçaram sua deposição. Né? Os militares aí reclamavam mais reconhecimento, aumento de salário, promoções que não eram realizadas, e tudo isso fez com que alguns oficiais aí aderissem aos ideais republicanos. E igualmente a elite latifundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão, né? Porque não foram indenizados, né? Os seus trabalhadores foram libertos e puderam procurar seguir suas vidas longe do controle. Tá? E isso acabou rompendo o apoio aí das elites agrárias ao Dom Pedro II. E assim, a República então é proclamada, né,
sem uma participação popular no dia 15 de novembro de 1889. É importante destacar isso, né? Ela é proclamada sem participação popular, porque ela ficou, né, entre os políticos e entre a elite, né, brasileira na época. E pelo Tom Marechal Deodoro da Fonseca, e que qual foi o primeiro presidente do Brasil, então. Interessante destacar aqui também, né, comentei antes sobre a questão da vinda dos imigrantes, principalmente italianos, para trabalhar nas lavouras de café. É curioso que os cafeicultores então pagavam a vinda desses imigrantes e em troca os imigrantes trabalhavam então nas lavouras. Entretanto, deu muitos conflitos, né? Porque a dívida ficou grande para muitos imigrantes quando vieram e os próprios fazendeiros não sabiam lidar muito bem com essa questão de uma mão de obra assalariada agora e não mais escrava. Até teve muitos conflitos, né, lutas corporais e tudo mais, porque os imigrantes se revoltaram contra os maus tratos e agressões dos fazendeiros aos imigrantes. Dívidas enormes, não conseguiam pagar suas dívidas com o trabalho, os juros eram altíssimos, né? Então os imigrantes no início acabaram praticamente ficando também presos à terra como escravos. Tá? Então, vale destacar isso também, certo? Forte abraço.